Muito bem, no Nossa Área deste sábado, edição especial. Muito obrigado pelo carinho da audiência no FM 98.7, no YouTube Rádio Bandeirantes Goiânia, no Instagram, siga nossas redes, TikTok, Twitter, Facebook, é a Bandeirantes Multimídia e a gente traz um convidado para lá de especial para você ligado na grande rádio do centro-oeste do país. Semana de feriado prolongado, sábado de Nossa Área especial para você. Hoje, 9 de setembro de 2023, manhã de sábado. E a gente vai bater um papo aqui com o Charlie Pereira. Esteve conosco na última quinta-feira, feriado nacional, 7 de setembro. E o Charlie bate um papo conosco. Obrigado por nos atender. Obrigado pela atenção com a reportagem da Bandeirantes. É bom rever o amigo e a gente vai falar muito de futebol neste sábado. Tá tudo bem, Charlie? Ontem o Vila jogou, amanhã tem o Atlético, casa cheia, a gente teve a seleção brasileira e a gente vai falar de vários assuntos a partir de agora aqui no Nossa Área pela Bandeirantes. Como vai, amigo? Grande abraço, Juliano Moreira, grande abraço para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, nesse caminhão de plataformas, né? Antes era só o rádio, hoje não. Hoje a gente está comunicando, né, não só para o rádio, que é muito tradicional, que é muito gostoso, que você está no carro, você está em casa, você está no trabalho, você está ouvindo rádio, mas também por várias opções aí através das redes sociais, uma delas o YouTube. Um abraço a todos os profissionais aqui da Rádio Bandeirantes. Deixa eu abraçar o Pedro, que é o responsável principal pelo projeto, né? A gente teve aí, né, alguns contatos ao longo dos últimos anos, né? Se mostrou sempre ser uma pessoa muito, muito correta, um empreendedor, um apaixonado pelo rádio, né? E parabéns a ele por toda a estrutura que eu tive o prazer de conhecer. O ouvinte gostou, o internauta gostou da sua presença no Esporte em Debate, na última quinta-feira, feriado nacional, e você de volta a casa, né? Porque a casa também é sua aqui na Bandeirantes, em especial na edição deste sábado, né? Do Nossa Área pela Bandeirantes, no show de opiniões do Cláudio Rabelo Cacau. Aqui eu trabalhei com muitos profissionais, Cacau. Poxa, trabalhei tanto tempo com o Cacau. Eu estava na equipe Feras do Cajuru quando o Cacau começou, né, a trabalhar como comentarista, né, lá na metade da década de 90, com você, com o Edson Júnior. A gente fez inclusive coberturas, né, de Copa do Mundo juntos, né, com o Holmes, tive o prazer também de trabalhar. Nunca trabalhei com o Joãozão, mas a gente tem, por conta aí da dinâmica do rádio, sempre uma convivência muito estreita, né, com o Pedro Henrique Geninho, com a Tandara Reis, foram profissionais que trabalharam comigo. Não trabalhei com o Felipe André, com o Newton César, trabalhei durante muito tempo. Com o Robson e com o Wesley não tive o prazer de trabalhar com nenhum dos dois, né? Eles se mostram bastante conhecedores e já estão bem enturmados. Eu vejo aqui o programa de debates, o Robson e o Wesley já bem com boas opiniões e já no ritmo do rádio. Esqueci de mais alguém? Não, colocou todo mundo na mesa. E eu gostei porque quando eu falo que o Charlie é uma enciclopédia, de fato ele é uma enciclopédia, né? Então, que bacana. Não tem mais plantão esportivo, né? Pois é, Charlie, eu vou começar a falar disso. Assim, eu vou falar dos comentários, dos narradores, dos repórteres, mas não tem mais plantão esportivo. É porque aqui na Bandeira a gente faz o seguinte, assim, o apresentador, ele é o plantão. Mas a maioria dos veículos de comunicação no rádio hoje é assim. E eu comecei o meu trabalho puxando fio para repórteres no estádio de Serra Dourada, né? Puxava fio para Adolfo Campos, para o Levi de Assis, para o J. Risada, para o Romildo Silva, né? E para vários outros repórteres dessa geração. E depois eu passei a trabalhar no plantão esportivo com o Hugo Sérgio. Não é o Hugo Sérgio narrador, é nosso. É o Hugo Sérgio, irmão do finado J. Júnior. Hoje o Hugo Sérgio mora na cidade de Pires do Rio, curte a aposentadoria dele. E também com o Gonçalves Lima, né? Eram os dois grandes profissionais que trabalhavam ali no plantão esportivo, ao lado também do Alair de Paulo, que continua nativa lá na Rádio TV Brasil Central. Então eu passei pelo plantão esportivo, depois com Cleison Teixeira, Álvaro Maia, você também esteve com a gente, né, e vários outros profissionais. Era uma figura importantíssima no cenário de uma jornada esportiva, né? Porque assim, podia cair o estádio, estava ali o plantão esportivo para segurar a transmissão, além de trazer os resultados, né, das outras competições,
né? Hoje, com a internet, ficou tudo mais fácil, mas antes o plantão esportivo tinha uma função muito importante dentro de uma jornada. O rádio mudou muito, Charlie, assim, ó. Eu posso falar que eu comecei no final da década de 90, em 97, 1º de setembro de 97. Na verdade, agora eu estou completando 25 anos no jornalismo esportivo. Rádio mudou muito. Como é que você vê a comunicação hoje? Mudou muito em todos os... Na ligação dele na ligação do rádio com o clube de futebol, na ligação do rádio com o técnico, com o jogador, com o público, com o marketing, com os anunciantes. Essa relação mudou muito. Não vou nem entrar no mérito se mudou para pior ou para melhor. Mas o rádio teve que se adaptar a essas relações. Vamos pegar aqui a relação com o clube de futebol, né? Ali no dia a dia. Antes, o repórter escalado ali, o setorista, eles tinham uma facilidade maior para produzir conteúdo, gravar entrevistas, né? Tá, às vezes, dentro do treino, acompanhando ali o tempo inteiro. Hoje não, hoje são poucos os clubes que dão essa abertura aos profissionais de imprensa. As entrevistas são mais limitadas, né? São poucas perguntas, né? Houve um distanciamento entre o repórter e os jogadores. Antes existia não que fossem amigos, mas existia um relacionamento mais próximo, né? O Levi de Assis tinha um relacionamento mais próximo com o Cacau do que hoje a Tandara, que é repórter do Goiás, tem com o João Magno. Ela entra uma vez no treino, então, para ver assim, o aquecimento. Então assim, existe essa distância maior, né? Agora, a mudança que eu acho que foi mais desafiadora foi a relação com o ouvinte. Porque o ouvinte hoje, ele tem acesso a muita informação. Da mesma forma que o profissional de rádio, de comunicação de forma geral, ele tem acesso a informações que antes ele não tinha. Eu trabalhei na época onde eu tinha que subir em cima de uma árvore, sintonizar uma rádio de fora, Rádio Globo, Rádio Gaúcha, Rádio Itatiaia, colocar um cabo, puxar para dentro de uma sala para ficar ouvindo e anotando o que as pessoas falavam. Hoje não, hoje está no computador, né? Hoje todo torcedor tem acesso à informação que antes eu tinha tendo que montar toda essa parafernália, essa estrutura aí. Era até perigoso, a gente subia em cima de árvore para que a antena pudesse ficar melhor posicionada e captar as ondas, né, dessas rádios maiores de fora. Então, você tem que estar muito bem informado, porque senão o ouvinte fala assim, olha, peraí, o Charles falou que o Bruno Henrique joga no Flamengo. Não, ele joga em tal time. O Bruno Henrique... Hoje, quando você fala de um jogador, né, vem lá o Pedro Henrique Geninho, o Felipe André, fala assim, o Atlético está contratando o Matheus Peixoto, o Geninho vem lá, o Vila está contratando o Caio Dantas. Quando eles falam isso, o torcedor, ele vai no celular dele e já pesquisa quem é o Matheus Peixoto, quem é o Caio Dantas. Antes era o repórter que fazia isso, o torcedor ficava esperando essa informação. Hoje é o torcedor que vai atrás dessa informação. Então você tem que estar muito preparado mesmo, para que você consiga, né, cativar esse torcedor. E sem contar, Charlie, que hoje você tem também a mídia alternativa, né? Por exemplo, a gente tem Bacana, um pessoal que faz um bonito trabalho no Goiás, que também é a mídia alternativa. A gente tem o pessoal que faz um trabalho bacana no Vila, né, que também faz parte dessa mídia alternativa, no Atlético também, né? Então, assim, hoje... Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para... Hoje o ouvinte, o internauta, ele não bebe só de uma fonte, né? Por isso a Bandeirantes veio para essa pegada de multimídia, com site, com aplicativo, no YouTube, no Facebook. Mas olha o tamanho da convergência que você precisa fazer para o ouvinte que gosta de ir no Twitter, para aquele que gosta de beber na fonte no Facebook, no site, no YouTube, né? Tem aquele que dá informação no chat, que participa e interage conosco. Olha a loucura que é. Existe evidentemente uma infinidade hoje de canais de comunicação, de torcedores, de pessoas que são mais ligadas aos clubes, que produzem conteúdo. E eu acho que, como eu disse, tem espaço para todo mundo. E isso acontece aqui com Goiás, Vila, Atlético, mas você vai lá no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Grêmio, no Inter, no Nordeste, né?
todos os clubes têm essa infinidade de canais alternativos e é interessante. Eles produzem material interessante, eles dão informações interessantes, porque eles também têm acesso, né, nessa relação com clubes, com jogadores e com a torcida de maneira mais direta. Ô, Charlinho, deixa eu te falar uma coisa. Você gostou do Diniz na seleção brasileira? Né? Se fala muito em Ancelotti, enfim. Você gostou da escolha do Diniz e essa atividade de dividir Fluminense com seleção brasileira? Né? Qual o seu pensamento em relação a isso? Sim, eu vou dar opinião tratando que o Ancelotti está certo. Metade do ano que vem ele vai ser o técnico da seleção brasileira. Então precisava trazer um técnico tampão para um período de eliminatórias, que não é tão difícil. Hoje nós temos 6 seleções que se classificam de forma direta para a Copa de 2026. Uma 7ª vai para uma repescagem. Ou seja, então, na próxima Copa a gente... Isso tem quase toda a competição. Às vezes nem precisa de eliminatórias, vai todo mundo daqui a pouco. Então, existe uma facilidade muito grande nesse primeiro ano de calendário, né? Os primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias, né? Bolívia, Peru, Venezuela. Então, não vai ser problema. E precisava se encontrar um técnico, né, que agradasse, que fosse bom de serviço. Eu acho que ele tem essas duas questões. Ele agrada, acho que a maioria gostou. E ele é muito bom de serviço para mim, o Fernando Diniz, né? O retrato é o Fluminense, aí, semifinalista de Copa Libertadores, né? Na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Foi campeão carioca. Então eu entendo que foi um técnico interessante. E num primeiro momento está dando tudo certo. Eu acho que o Fluminense pudesse ser o mais, né, o mais prejudicado. Barreira, né? Porque... às vezes o cara tá com foco na seleção e o Fluminense tem jogo aqui, quarta, domingo. Mas por enquanto o Fluminense está bem, tá andando, tá indo bem nas competições que disputa, né? Então ele tá conseguindo conciliar. Vem cá, quem é o melhor técnico do futebol brasileiro hoje, na sua opinião? Passa régua, Abel? Você fala assim, o melhor técnico no Campeonato Brasileiro é o Abel Ferreira. Do Palmeiras? Sim. Se pegar o trabalho dele aí desde que chegou, são 2 conquistas de Libertadores, Copa do Brasil. Ele não podia ser o cara para dirigir a seleção? Poderia, né? Seria um nome interessante, né? Mas eu acho que como eles acertaram com o Ancelotti, pelo menos é o que todo mundo está falando. Você acha que o Ancelotti vai vir mesmo? Eu imagino que sim. Por mais que ele não tenha falado de forma aberta, mas só o fato dele ficar nesse silêncio já é uma demonstração. Ele poderia muito bem pegar o microfone e falar: atenção, eu não acertei com a seleção brasileira, eu não vou ser técnico da CBF. Se ele desse uma declaração assim, e ele já foi perguntado várias vezes sobre isso, iria matar o assunto. Mas não, o silêncio dele vai alimentando essa situação. Deixa eu te falar uma coisa, como é que você vê o trabalho dos estrangeiros hoje no futebol brasileiro, dos técnicos estrangeiros hoje no futebol brasileiro? Lembrando que o Renato Paiva, ele pediu demissão lá no Bahia, né? Então tá fora. Como é que você vê essa ascensão dos técnicos estrangeiros, em especial do futebol português, hoje no futebol brasileiro, Charlinho? Olha, Juliano, eu acho que os técnicos brasileiros deram brecha para isso. Ao se mostrarem muitos deles desatualizados, com uma dinâmica, com um trabalho bem distante do que se espera, deram brecha aí para os técnicos estrangeiros. E hoje eles invadiram realmente portugueses, argentinos, uruguaios, né? Sem dúvida nenhuma. Né? A gente vê um campeonato brasileiro com mais técnicos estrangeiros do que com técnicos, né, brasileiros. E eu vejo isso como algo de um mercado globalizado, normal. Isso já acontece há muito tempo na Europa. E às vezes nós temos aí o delay de 1, 2 anos para chegar aqui. Chegou. E vai ser muito comum daqui a um tempo termos nos nossos times muito mais jogadores estrangeiros do que está tendo. E olha que nós estamos tendo um grande número de estrangeiros. Aqui no futebol goiano temos poucos, né? No Atlético nós não temos ninguém. No Vila não tem também nenhum estrangeiro, né? O Goiás tem o Rafael Guzzo, que é brasileiro / português, né? Mais Palácios. Português. O Palácios, né?
são os jogadores estrangeiros e a comissão técnica toda do Armando Evangelista. Vem cá, o que você pode falar de Vila e Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro, nesse bate-papo com o Charlie Pereira aqui, um dos maiores coordenadores. Júlio, tô falando aqui, ó, o Charlie tá pra coordenação, tá pro rádio, tá pro jornalismo esportivo, que o João Ramalho na TV Globo, coordenador da Seleção Brasileira. Tô cometendo algum exagero? Ainda onda. Boa tarde para você, Juliano, para o Charlie, para o ouvinte do Bandeirantes. Não, ele tá para coordenação assim como eu tô para noite. Ele não respeita a Tchutchu, ele não respeita a Natália. Não, mas assim, eu tô para noite assim, só como o Newton diz, o primeiro olhar, né? O segundo é pecaminoso. Eu só faço o primeiro olhar, o segundo é pecaminoso. Nem assim não contrário. Eu gosto da noite, Juliano, mas é assim, para conversar com os amigos, para tomar uma cerveja, né? Para jogar conversa fora, para reunir energias positivas, como diz Leonardo Rizzo, com fé não costuma falhar. É para isso que ele tá para coordenação assim, como eu tô para noite. Agora, brincadeiras à parte, Charlie é um grande companheiro, grande amigo, e é um prazer muito grande ter ele conosco nesse dia tão especial de futebol aqui na Bandeirantes. Você acha que ele lapidou muita gente, passou muita gente na mão dele, assim, ao longo da comunicação? Porque ele bota a Copa de 98 no currículo dele. Agora tinha uma dúvida, o Bruno Henrique, o Calaça falava que era ele, o Arley fala que é ele, o outro fala que é ele. É muito pai. Você faz o seguinte, pergunta pra ele se eu estava ou não na Copa de 90, credenciado e trabalhando pela Rádio Sabe o que o Adolfo falava pra mim? Ele me ligava assim, Charlie, ele falava assim, ó, bicho, eu gosto dele, mas ele mente pra ele bota a Copa de... ele foi lá pra passear. Se o Pereira, pai do Charlie, ele não fez nenhuma Copa também. Porque ele não falou no rádio. Eu era um office boy de luxo na Copa do Mundo de 98. Levava dinheiro pra cá, carregava teclado pro Evan Lins no Stade de France, um dia antes da final da Copa do Mundo. Foi responsável por boa parte da logística. Ir para Marseille, voltar. Exatamente, mas no trem, fizemos não, né? É porque eu também sou compositor, né? Assim como Ivan Lins e Jorge Caju. Eu também sou compositor. A música do Tafarel tinha aquela Manuel, foi pro céu. Aí o Tafarel defendeu 2 pênaltis e o Ivan Lins fez, né? Tafarel, vai pro céu. E aí foi, exatamente, né? Exatamente. Mas um prazer, viu, Juliano? Prazer meu, João. Ô, Charles, você sabe que quando daqui a um tempo, tiver neto, acho que não vai demorar muito tempo, porque o Luan tá namorando sério. Eu vou contar pro meu netinho e falar assim, gente, um dia na minha vida, eu abri o microfone, no ar, aquele negocinho, o Macedão apertou o botão, o Edinaldo Maurício, o Luther, a galera toda, o Andrezinho Villanova, apertou o botão no ar. Aí do outro lado, sabe quem tava? Juliano Moreira. Teve aquela vez que a gente estava embarcando aí para uma cobertura, acho que um sorteio de Copa das Confederações, e demorou, chamou a gente para fila. Isso é verdade, ouvinte. E demorou para entrar dentro da aeronave, demorou assim uns 30 minutos, né? A gente ali em pé e tal. Deu um problema lá na aeronave, demorou para chamar. E aí uma pessoa foi reconhecer o Juliano na fila. Você é o Juliano Moreira? Sou, tal. E aí conversou com o Juliano esse tempo todo, esses 30 minutos. Quando começou a chamar para dentro do avião, o Juliano pegou e falou assim, esses dois aqui também trabalham em rádio. E detalhe, os caras não acreditaram. Tchau, embora, tchau. Valeu, e o pior que é verdade, aconteceu isso no terminal antigo do aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia. Aliás, um casal muito bonito, né, que abordou a gente estava indo para um sorteio, não me lembro. Um sorteio de Copa das Confederações, Copa do Mundo, não me lembro muito bem. Vila e Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. Charles, o que você projeta para esses dois? Olha, não só para eles, eu vou falar de forma geral. Sim. Tem muito time na disputa. É cedo ainda para cravar assim, Charles, ó, esse tem vaga garantida. Não. Quem tem vaga garantida hoje? Não tem. É uma Série B diferente dos anos anteriores. E a gente imaginou assim, não ia ser uma Série B fácil, que não tem nenhum grande na competição. Esse é um questionamento interessante. Quando fala assim, essa é uma Série B mais fácil do que nos outros anos, eu posso até dizer que sim. Porque
Nas outras... Então por que você não aponta os favoritos hoje? Quem vai chegar? Mas por conta disso, é porque nas outras você tinha 3 vagas, você tinha 2 vagas. Ano passado, por exemplo, subiu Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. Já tinha esse desenho antes da bola rolar, na primeira rodada, ano passado, que esses eram os grandes favoritos para conquistar o acesso. Esse ano, não. Não vou dizer que é todo mundo japonês, todo mundo português, todo mundo brasileiro, todo mundo igual, não. Né? Você tem um ou outro clube com mais camisa, um ou outro clube com mais estrutura financeira, com mais tradição. Né? Às vezes quem cai normalmente cai com uma estrutura para logo voltar novamente. Então existe um equilíbrio. Isso não significa que a Série B é uma Série B boa, tecnicamente, mas que existe equilíbrio. Né? E a classificação mostra isso. Nem Vitória, Sport, Guarani, que estão lá na frente, estão com vagas garantidas, não. Vila e Atlético, eles têm plenas condições de conquistar o acesso. E que você acha que um não pode atrapalhar o outro nessa caminhada, não? Não, atrapalha, claro. Claro que sim, porque eles são concorrentes diretos. Não que um vai tirar o outro. Se o Vila não subir ou se o Atlético não subir, não foi por conta do que o outro subiu. Não, é uma situação de que... Mas o Vila tem que encarar o Atlético como mais um concorrente, o Atlético tem que encarar o Vila como um concorrente. Eles não estão disputando uma competição entre os dois. O Ceará é concorrente dele, CRB, Vitória, Juventude, Sport, Guarani, Criciúma, Novo Horizontino. Qual é o campeonato do Goiás? Quando o assunto é Série A e Campeonato Brasileiro, qual é o campeonato do Goiás? Antes da bola rolar, acho que o Goiás deveria ter adotado o seguinte discurso. A nossa realidade é para conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Sim. Mas não conseguiu, mas conseguiu permanecer. Porque assim, entrar com o discurso é para permanecer, é para não cair, é muito frustrante para o torcedor. É muito frustrante. E aí o Goiás faz uma coisa que o Vila e o Atlético fazem muito, e muitos torcedores desses times acabam levantando essa bandeira. Poxa, tem que torcer para time aqui de Goiânia, né? Nós temos um representante na Série A. Mas o garotinho, ele quer ver o time dele sendo campeão. E não é só campeão estadual, ele quer ver o time dele brigando lá na ponta, disputando Copa Libertadores da América. E o discurso do Goiás, ele acaba sendo muito distante desse anseio do torcedor. Então, acaba sendo frustrante. Eu acho que o Goiás devia adotar um discurso diferente, montar time, poxa, no primeiro momento é para a Copa Sul-Americana, daqui a pouco é para ficar na primeira parte da tabela, daqui a pouco é para conquistar a Copa Libertadores, porque a gente viu ao longo da história. O Atlético Paranaense, lá em 93, 94, ele tinha menos estrutura e era um clube menor do que o Goiás. Olha o que virou o Atlético Paranaense no que diz respeito à estrutura e o que diz respeito à conquista de títulos e protagonismo. O Goiás ficou estagnado. Aí alguém vai falar assim, mas esses dias para trás o Goiás foi campeão de uma Série B com o Atlético Paraná. Tá, ok. Nesse ciclo todo, teve um momento que o Atlético Paranaense caiu de divisão, mas voltou forte. O Goiás caiu de divisão, mas não conseguiu voltar forte. E aí o Goiás está vendo agora um Fortaleza, que era um time de Série C, ficou aí quase uma década tentando subir de Série C para Série B e não conseguiu, e não conseguia. Quando conseguiu, bateu na Série A, já disputou Libertadores, já disputou Sul-Americana, né? Tá disputando Copa Sul-Americana, tá na fase semifinal, tá na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. E eu falava com o Marcelo Paes dia desses, ele falava que agora quer consolidar o time no futebol internacional, participar mais de competições. Perguntei para ele, Sul-Americana dá prejuízo? Empata. Libertadores, dá lucro. Não, eu vejo que... E que o Vojvoda tem gostado muito do Cauã lá. Libertadores e Sul-Americana, não é só a questão... Tem a questão financeira, que é importante. Claro que a Libertadores paga mais do que a Copa Sul-Americana, mas tem a questão da visibilidade da marca. E o clube tem que fazer dinheiro com isso, sabe? Sua marca está em exposição muito mais veículos do que só no Campeonato Brasileiro, sabe? Aí você faz dinheiro com isso aí. Aí você tem que ter um bom departamento de marketing para fazer essa exposição virar dinheiro, que eu acho que é o que o Fortaleza consegue. Esse é um dos diferenciais do time cearense.
Ô, Charlie, eu queria morar dentro desse bate-papo aqui no nossa área especial deste sábado, né? 9 de setembro de 2023, mas desde já te agradeço pela participação, você sabe do carinho que eu tenho e isso é uma extensão da minha casa, né? Quando eu tenho que agradecer a você aqui, eu tenho que agradecer em nome do meu pai, que é o João Moreira Vitor, também a minha mãe, a Maria das Graças. Na hora que eu falei assim, ó, o Charlinho vai hoje dar na rádio, minha mãe, ó, manda pra mim aqui, eu quero ver como é que ele tá, né? Então, assim, meu pai tem um carinho muito grande por você, minha mãe também, os meus irmãos, sou muito grato por tudo que você fez. Você sabe que eu passei um susto danado, e que susto, ainda bem que eu tenho um anjo da guarda que se chama Dr. Salustiano Gabriel Neto, que é uma referência na medicina, né? Graças a Deus que me salvou também naquela oportunidade, mas eu não esqueço das pessoas que iam todos os dias no hospital e você é uma delas, e eu não esqueço, eu tenho muita gratidão com você por tudo que você fez na minha carreira. Se eu estou aqui hoje na Bandeirantes, né, se eu terminei uma graduação recentemente, eu devo a você, e também eu tenho muito carinho pela dona Nalci, pelo seu pai, que me fez o primeiro salário na oportunidade de R$100 que eu comprei logo um tênis da Reebok, ao Santiago, ao Daniel. Eu tenho muito carinho pela sua família e um grande carinho por você também. Que bom te ouvir aqui na Bandeirantes. Obrigado, Juliano, obrigado, abração, né, a toda a sua família. Também tenho um carinho, uma deferência muito especial aos seus pais, aos seus irmãos, né, e muito obrigado por ter feito esse convite. Foi muito legal estar participando aqui da programação da Rádio Bandeirantes. A todos os companheiros aqui da equipe, um grande abraço, né, a todos os profissionais da área técnica que também, né, são de fundamental importância para o sucesso do rádio. Nasci no rádio, gosto muito do rádio e principalmente o rádio esportivo me moldou. Eu sou muito grato ao rádio esportivo, porque comecei no rádio esportivo e trabalhei ao longo de toda a minha vida, casei, criei filhos, né, graças ao rádio esportivo, né. Tenho muitos grandes amigos, muitos grandes companheiros, não fiz inimigos, né, no rádio, muito pelo contrário, muitos amigos, como você disse, né, companheiros que a gente tá ali sempre junto, visitando, conversando e nos relacionando. Obrigadão e um grande abraço para todo mundo aí que nos acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, isso é uma enciclopédia. Charlie Pereira, um dos maiores coordenadores desse país na comunicação, no especial de sábado do Nossa Área pela Bandeirantes Goiânia, que não para. A gente vai ali e volta já